Galhardo vai tomando conta da posição, né? O projeto provavelmente não é assim, mas é que depois ele volte para uma função, a função mais adequada a ele. Mas é impressionante que um jogador esteja tendo esse desempenho na temporada, num papel que não é necessariamente o dele. É verdade, e a surpresa que seja o Thiago Galhardo, porque vamos e venhamos aqui, ele está jogando muita bola, mas nenhum de nós foi achar que o Thiago Galhardo fosse se transformar na estrela brasileira. E é curioso porque o Thiago Galhardo, quando começa lá embaixo, ele até fala sobre isso, ele começou na zaga, né? E aí depois ele vira volante e ele dizia que o negócio dele realmente era ser volante. E aí é um cara que joga um pouquinho atrás e hoje está ali jogando como homem de ataque e fazendo gol, né? Virou homem-gol. É um negócio surpreendente. É uma história interessante. Já é uma grande história do Campeonato Brasileiro. Thiago Galhardo, muito rodado, né? Um Thiago Galhardo já com 31 anos. Outro dia eu estava vendo, por exemplo, no Twitter, falando, porra, como surgem talentos no Brasil, Thiago Galhardo e tal. E não, eu tomei um susto, né? Porque está longe disso. Mas está fazendo bem a função. É um jogador inteligente, né? Ele tem uma inteligência de jogo. Isso daí é um negócio que é curioso. E eu acho que essa inteligência de jogo, ela, de certa maneira, permite com que ele exerça hoje uma função que está muito distante daquelas expectativas que talvez ele mesmo tivesse. Né? Mas está indo bem, tá fazendo. E aí o pessoal na comemoração do gol dele achou numa hora que ele estava fazendo isso porque jogou no Ceará, não queria, mas aí ele fez, comemorou em libras, bacana, é um cara articulado e é uma surpresa, já é uma grande história desse brasileiro tumultuado aí. Ele é um cara muito articulado, é uma história bacana, porque ele fala muito bem, está fazendo faculdade de Educação Física, fez concurso para a Petrobras quando tinha 18 anos para trabalhar numa plataforma, passou no concurso e acabou desistindo porque daí passou num teste para o Bangu, a mãe dele abandonou tudo, ele tem um irmão que tem uma banda de reggae, enfim. Ele é uma história muito legal, sabe? É bom ouvi-lo falar. Toda vez que vem alguma pergunta sobre o seu momento no campeonato, porque é recorrente, né? Ele é um dos caras do campeonato, ele não fala dele, ele prefere falar da parte coletiva. Quer dizer, tem algumas abordagens ali do Thiago Galhardo que são bem interessantes. E curioso também é a gente perceber que o Inter, sem o Guerreiro, vence 3 partidas e empata outra. E também já não tem o D'Alessandro, que entra no segundo tempo, quer dizer, aquela ideia de intensidade forte do Eduardo Cudê acaba sendo hegemônica no Inter. A entrevista do Cudê ontem, ela foi muito interessante, porque além dessa parte aí, dele falar das escalações, de dizer, no hablo de mi equipo, ni com mi mujer, ele disse, ele também, sobre o Galhardo, ele está se soltando, né, Barreto? Tim e Simas, ele está se soltando, é um personagem, as vitórias estão acontecendo, enfim. E aí perguntaram sobre o Galhardo, o que ele achava do Thiago Galhardo, o homem do Inter, enfim. Se ele estava contente, e ele disse o seguinte, olha, eu estou contente que ele não me acha um cara insuportável, chato, porque eu sou chato mesmo, entende? Ainda bem que ele me aguenta. Ele está se soltando, porque ele tem um mantra, o Eduardo Cudê, ontem ele disse isso também, que é o seguinte, que ele diz que é frase de cabeceira, mi equipo no camina, ou seja, o meu time tem que correr o tempo inteiro, e ele cobra isso muito dos jogadores. Ele até tem uma frase, que o Thiago Galhardo já disse isso, inclusive, que ele foi convencido pelo Eduardo Cudê, que vai ser melhor para ele correr 15 metros para frente do que 30 ou 40 para trás depois. Quer dizer, na hora de estar sem a bola, avançar e correr para frente, marcar lá na frente, para depois se poupar e correr atrás. São ideias do Eduardo Cudê que, na figura do Galhardo, pela maneira como ele se expressa, vão tomando corpo no Inter. Talvez o sentido da frase que o Simas leu no Twitter seja, no Brasil surge talento até depois dos 30 anos, vai surgindo talento, não para, né? A qualquer momento. O Galhardo teve boas passagens em clubes anteriores, né? Mas essa do Inter realmente está destacada na carreira dele. O Galhardo entra numa lista de jogadores iluminados que impressiona nesse começo de Campeonato Brasileiro. Está na lista dos iluminados e hoje foi fundamental mais uma vez, de novo jogando como centroavante, fez os 2 gols do líder Inter na vitória 2-0 para cima do Ceará. Ele era ali o companheiro do Guerreiro, na ausência do peruano que está machucado, que vai ficar muito tempo parado, assumiu instantaneamente essa condição, esse papel de é o cara que tem que decidir os jogos para o Internacional. E simplesmente ele está decidindo os jogos, né? E dessa vez não foi gol de pênalti, não. Fazendo gols como um típico 9 ali, né? E sempre foi um jogador sem muito destaque, nunca foi um grande protagonista,
e agora está encontrando aí, de repente, o seu caminho, talvez até, quem sabe, encontrando a sua real posição, né? Isso acontece também. Quando o cara desse vira centroavante, eu lembro muito do Bebeto. O Bebeto, quando começou no Vitória, chegou ainda na base ainda para jogar no Flamengo, o Bebeto era um 10, ele era um ponta de lança, ele era um jogador, não era um centro, depois virou um jogador de área, um atacante de área. Ele foi campeão brasileiro jogando como centroavante, com 9 nas costas e fazendo gol de centroavante. Depois formou dupla com o Romário na seleção, todo mundo sabe, e outras duplas com outros jogadores de ataque. Mas ele não era daquela função. Pode ser que ele agora esteja encontrando a posição onde ele de fato possa se destacar, sendo o centroavante do time, sendo um segundo atacante, mas é inegável que faz um ótimo campeonato e hoje foi, de novo, o grande responsável pela vitória importante do Internacional. Como ele jogava de costas, o pivô ele tem a função de atrair, de prender os zagueiros rivais. O nome certo é prender. Você atrai 2, 3 jogadores para um determinado espaço e abre espaço dentro da área, em algum outro lugar, para algum jogador chegar de trás. O Galhardo, no início do ano, era esse jogador que chegava de trás, que que identificava esse espaço vazio e muitas vezes recebia até a bola do Guerreiro. Ele fez muitos gols de assistências do Guerreiro. Como o Guerreiro saiu, e o Guerreiro dava essa opção de fazer esse pivô, muitas vezes de servir de referência para a bola aérea, para o chutão do Marcelo Lomba, o Galhardo vem jogando mais na referência, mas ele troca o tempo todo. Jogar na referência não significa que o jogador vai jogar lá enfiado entre os zagueiros. Ele se movimenta o tempo todo e provoca até uma variação dentro do jogo. Ontem o Peglow entrou na função, depois o Sarrafiori fez a função de jogador mais avançado. No videozinho que a gente mostrou, na análise que nós mostramos, o Galhardo ele só sai no espaço entre linha da defesa porque o Sarrafiori está colado nos zagueiros. Então ele dá essa opção de variação. O Galhardo faz um brasileiro muito consistente. E já vinha bem mesmo quando o Guerreiro ainda estava na equipe, principalmente dando assistências. É que agora virou artilheiro mesmo, João. Sem dúvida. E eu enxergo nisso aí, ele já vinha bem no Vasco também. Se ele não tivesse o problema interno lá que aconteceu no Vasco, que ainda não foi esclarecido, ele já teria se destacado anteriormente ao Ceará. Né? No Ceará ele estava bem. Agora eu vejo um mérito muito grande também nessa situação no Eduardo Cudê, né? Porque perdeu o principal jogador, a referência da equipe, no caso o Guerreiro, e ele enxergou e colocou o Galhardo numa função onde ele nunca rendeu tanto na carreira dele. Né? É indiscutivelmente o melhor momento da carreira do Galhardo. Ele vai mostrando um jogador de muitas qualidades, um jogador definidor, um jogador que faz também o pivô, que arma a sua equipe, mesmo jogando lá na frente, né? Dando passes, assistências. É um momento realmente espetacular, um mérito muito grande. O Galhardo tem que chegar para o Cudê todos os dias e falar graças, porque está ajudando muito o Galhardo, hein? O Cudê. E entra aquilo que o PC Vasconcelos falou agora do atacante. O fato do Galhardo não ser um atacante de área, aquele cara que fica procurando espaço com o zagueiro, igual o Guerreiro, igual o Rafael Moura, igual o Jô, isso facilita muito, que ele se movimenta, ele vem de trás, ele não fica no contato com o zagueiro, e quando a bola chega, ele define logo. E para o zagueiro, os zagueiros, ao longo dos anos, eles treinaram para marcar camisa 9, né? No meu caso, Luiz Fabiano, Guerreiro, esses jogadores que gostam do contato, que fica brigando por espaço, e quando eles pegam um jogador que é aquele falso 9, no caso do Galhardo, o Cano não, mas o Galhardo, o próprio Marinho, esses jogadores que fazem esse movimento, vem de trás, se movimenta bastante, eles têm muita dificuldade, por isso que eles finalizam às vezes, livre dentro da área e estão marcando esses gols assim, porque é difícil para os zagueiros marcar esse tipo de atacante com essa característica. Nessa tela, você entende por que o Galhardo é o melhor jogador do campeonato nesse momento. Porque quem tá voando é o Thiago Galhardo, hein, mano? Pra tristeza do Pascoal. O Thiago Galhardo. Isso é bom. No Ceará, o Pascoal falou, ei, desse mato não sai mais cachorro. Aí, Pascoal, quebrou a Nada disso. Tá deitando o cabelo. Nada disso. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogando até deslocado de posição, jogando um pouco mais avançado. Aí o cara tá fazendo gol, dá com pau. Porque, Sormani, o Thiago Galhardo tá numa fase espetacular. Sim. Espetacular. Sim. E Benja, é o seguinte, o Thiago Galhardo tem 31 anos. O Internacional é o 17º time na carreira dele. Isso significa o quê? Que em alguns anos ele atuou em mais de um time. Vem perambulando aí pelo futebol brasileiro, chegou a jogar fora do Brasil também, sem obter sucesso
há muito tempo. Há muito tempo. Aí precisou de um treinador que conhece o jogo, que vê, que enxerga, consegue detectar qualidades do jogador, aonde ele pode render, aonde ele não pode render, colocá-lo na posição correta para que ele se transforme nesse momento no artilheiro do Campeonato Brasileiro e merecidamente, hein? No mês de agosto foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, que agora a CBF mensalmente faz uma eleição ouvindo a opinião de 35 jornalistas sobre o melhor jogador daquele mês. Então, méritos ao Eduardo Cudê, que conseguiu extrair e está extraindo do Thiago Galhardo o que melhor ele tem, coisa que outros treinadores de 16 equipes anteriores não conseguiram. O Thiago realmente é ao lado do Marinho. O Marinho e o Thiago, nesse momento, são os dois grandes jogadores do futebol brasileiro.